diálogos que a gente está começando, diálogos transversais, eu estou começando nesse momento, eu estou começando neste momento às 5 horas e 26 minutos da tarde do dia 16 de setembro de 2021. Quando ele vai ser visto, quando ele vai ser ouvido, não tenho a mínima ideia. Mas o que importa é que, para hoje, discutindo o tema da relevância da China, eu estou tendo um enorme prazer de buscar estabelecer um diálogo transversal com um jovem que tem algumas características, para mim, fundamentais com relação à temática. Eu, obviamente, já teria muito prazer em conversar com o Tomás em cima da experiência acadêmica dele, em cima do trabalho que ele, neste momento, está fazendo. Mas, para mim, o que mais me levou a fazer esse convite, eu fico muito feliz do Tomás ter aceito, porque, neste momento, ele está do outro lado do Oceano Atlântico, do outro lado do Canal da Mancha, está em Londres, numa quarentena de hotel, é porque ele tem uma vivência na China. Eu confesso que valorizo sempre isso muito, principalmente quando eu estou conversando com uma pessoa jovem como o Tomás. Tomás, uma vez mais, muito obrigado por ter aceito esse convite. E eu começo perguntando, de onde você vem? Eu que agradeço, Arlindo, por estar me recebendo aqui. Eu sou do Rio de Janeiro, né? E estive na China pela primeira vez durante o ensino médio. Passei um ano fazendo intercâmbio lá, intercâmbio entre escolas, assim. Fui para uma cidade de uma província litoral, mas era uma cidade do interior, né? Uma cidade média, assim, chinesa. E aí lá, depois disso, eu fiquei um ano lá, depois disso eu voltei durante a universidade para a China, fiz um intercâmbio, ganhei uma bolsa e fui fazer um intercâmbio de um ano e meio em Nanjing, na cidade, também se fala Nanquim, né? E aí depois disso voltei para a China outra vez, algumas vezes, fiz meu mestrado lá. Depois do mestrado, o mestrado lá dura 3 anos, né? Aí eu fiquei 3 anos fazendo mestrado em história moderna da China, no departamento de História, em Pequim. E depois disso, eu voltei agora, durante o doutorado, eu fiz mais um ano de trabalho de campo lá, também lá na Universidade de Pequim. Ao todo foram tipo quase 8 anos assim de ida e vinda. Eu estudei RI, Relações Internacionais, fiz esse mestrado em História, agora eu estou estudando desenvolvimento, desenvolvimento agrário, focado em relações internacionais, China, o papel da China no mundo. Também fiz parte de movimentos, eu era membro, porque agora eu não sou mais jovem, eu era membro da Juventude Anticapitalista, o RUA, é um coletivo. Sou filiado ao PSOL, sou de esquerda, progressista, e participei agora há pouco tempo do seu grupo de discussão, muito legal, no Espírito Santo, com o pessoal bem, bem cabeça. Pois Tomás, você veja que são perspectivas diferentes, porque a minha aproximação com a China, você teve a aproximação na China aos 17, 18 anos, que, na minha opinião, é uma aproximação extraordinária, que é a experiência de viver. Há uma curiosidade, você viveu com alguma família chinesa? Você ah, ficou em... Como é que foi a pessoa do seu intercâmbio lá? O primeiro intercâmbio fazia parte do intercâmbio, do programa, ficar morando numa casa chinesa. Então eu fiquei 8 meses com uma família, mas o restante, 3, 4 meses com outra família local. Tinha o pai, a mãe e um filho que era meio que meu irmão, né? Que a gente dividia a casa. Já nas outras vezes eu fiquei em alojamento.
Alojamento é uma experiência divertida também, né? É interessante nesse sentido, assim, porque você está um pouco mais distante, né, do dia a dia da família chinesa, como eu tive a primeira experiência, mas ao mesmo tempo tá num ambiente escolar, né, um ambiente acadêmico interessante, que tem gente, muitos estudantes chineses e também gente do mundo inteiro tendo uma vivência parecida com a nossa, assim. Aí eu tive colegas de quarto do Brasil, do Japão, da Inglaterra, e também morei com outros chineses. Depois eu saí do alojamento e fui alugar um quarto com dois amigos chineses, eu fiquei também um ano nesse esquema. Isso para mim é de uma riqueza. A minha experiência ah, de intercambista foi também morar numa família, só que no meu caso, na minha época, só existia intercâmbio com os Estados Unidos. Então, eu morei numa família estadunidense, com uma pessoa da minha idade, e eu valorizo muito isso. E agora, valorizo mais ainda, porque não está se falando de você sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, que já tem toda aquela áurea positiva de Hollywood. Você aceitou um Uhum. desafio de ir para um país que é razoavelmente demonizado, principalmente por Hollywood e por todos os seus desdobramentos nas redes Globo da vida. Então, Uhum. e acho que é importante nessa nossa conversa enfatizar esse aspecto de um desconhecimento muito grande com relação à China. Conforme eu já coloquei para você, tenho algumas décadas de vida e de experiência profissional, mas as minhas aproximações com a China não se deram na escola, mas começaram a se dar quando eu já fazia o exercício profissional, já era economista, e aí os comentários eram, por exemplo, exportadores de café do Espírito Santo que iam participar de eventos na China, patrocinado pelo Itamaraty, e aí tinha sempre aquela coisa jocosa, né? Se cada chinês passar a tomar uma xícara de café, as oportunidades. Aquelas coisas comerciais, mas coisas muito superficiais. Ah, Provavelmente, certamente eu tive uma aproximação no mestrado, porque eu tive um colega que é de apartamento de um descendente de chinês, mas estava já totalmente eurocentrado e, inclusive, temia muito a turma da Chinatown, aquela coisa toda. E a minha última experiência foi quando eu fui trabalhar com a questão dos BRICS, tá? E trabalhar na minha área de pesquisa, que é a área de inovação, e recebi uma indicação do professor Cassiolato, que era o coordenador da Rede CIS, para aceitar um convite de ser pesquisador convidado na Universidade de Leiden, na Holanda. E a disciplina no mestrado era exatamente BRICS. E, obviamente, que o meu recorte foi o recorte de ciência, tecnologia e inovação. E foi muito interessante porque aí eu tive um contato mais direto com a questão da China e fui por esse viés da ciência, tecnologia, inovação, desenvolvimento industrial, política industrial, fui crescendo os olhos. E, no paralelo, eu andei participando de alguns eventos na cátedra da China, né? Então, comecei a ter outras curiosidades. Mas, conforme eu já disse para você, Tomás, normalmente a minha aproximação para com a China foi ou eurocentrada, no sentido de que eram pesquisadores, estudiosos europeus que estavam indo à China, mas normalmente por 2, 3 meses, coletando coisas, ou a minha aproximação via a meios de comunicação de um modo geral, às vezes algumas pessoas com maior bagagem, mas foi sempre uma coisa de segunda mão. Uhum. Então, eu gostaria que você explorasse um pouco mais ou permitisse um pouco mais a quem vai nos ver e nos ouvir, Deus sabe quando, como é que foram esses. Com que visão você saiu do Brasil para ir à China? Como é que você voltou para o Brasil aos 18, 19 anos? Depois, o que é que te levou a voltar à China mais vezes?
Pois é, eu fui para a China achando que eu estava indo para o que a gente. Na verdade, eu não sabia para onde eu estava indo, eu não tinha a mínima ideia. Mas eu tinha alguns estereótipos na cabeça, né? Assim, eu não sabia que era um lugar com nível de desenvolvimento alto, pelo menos nas grandes cidades costeiras, né? E até na cidade que eu fiquei também, na província litorânea. E também não tinha a noção do tipo de sociedade que existia na China. Assim. Eu acho que pouca gente tem muito entendimento sobre o tipo de sociedade, né? E aí eu fiquei surpreso assim, com alguns aspectos da sociedade chinesa que realmente foram bem interessantes. Assim, porque vindo do Brasil, um país que aboliu a escravidão há pouco tempo atrás, baseado no latifúndio, agroexportador, e tendo sido colônia por tantos anos, a China, que também sofreu com enormes mazelas vindas do imperialismo europeu, estadunidense, japonês, e guerras também, eu fiquei surpreso como eu que venho desse, eu que tenho essa, eu que venho desse do Brasil nessa situação, encontrei um país que era completamente diferente, assim, a começar pelo fato assim da cidade, o planejamento urbano, eu ficava embasbacado, como não existia favela assim, né, na minha cidade. E, na verdade, eu fui entendendo assim, como é que que é um lugar que tem um pouco menos de segregação social, ainda existe uma parcela da população que vive no campo, serviços públicos, eles funcionam, são pagos, então existe uma dificuldade para ingressar na educação, na saúde, mas eles são todos públicos, tem alguns esquemas de bolsa para certas etnias, para certos grupos sociais, e, ao mesmo tempo, os serviços privados não competem tanto, né? Não dominam o mercado, não impõem suas regras, pelo menos nesses serviços públicos aí. E, de certa forma, você vê um desenvolvimento econômico também que eu ficava assim, embasbacado. Como que, num período de um ano que eu vivi lá, desde do primeiro mês ao último mês, eu vi assim, centenas de prédios sendo demolidos, prédios não, centenas de casas antigas sendo demolidas e prédios, shoppings, estabelecimentos comerciais, fábricas sendo construídas no lugar. Como era rápido o crescimento econômico, e isso para mim assim, não existia igual, né? Depois disso eu fui entendendo mais, comecei a pesquisar mais, eu sempre tive esse interesse maior pela sociedade, né, pelos estudos da economia política, da sociedade, e aí eu fui tentando compreender mais assim, o que significava esse tipo de crescimento econômico, quais eram as implicações de classe, qual era a natureza do Estado chinês, e aí cheguei onde cheguei. No doutorado, pesquisando agora agronegócio chinês. Agora, esse paralelo que você faz, você entrou, obviamente, numa cultura diferente, numa forma de estar no mundo diferente, numa organização social diferente. Qual teria, e você já destacou aí, a rapidez com que eles demolem casas antigas, botam casas antigas abaixo e constroem prédios. Mas o que mais também, e também você destacou essa falta de grandes diferenças sociais. Mas isso já era, de certa forma, esperado em se tratando de uma economia, se não social, com que tenha a proposta de ser mais avançada e menos dirigida pelos esquemas do capitalismo. O que mais te chamou a atenção em termos de valores, principalmente entre os jovens lá? Eu via até hoje se vê assim uma certa discrepância entre o legado histórico chinês, que tem essas características estruturais que permanecem mais ou menos até hoje, apesar de serem ameaçadas, como um êxodo rural mais ou menos controlado, uma parte da população ainda possuindo terra, baseado na agricultura familiar,
serviços públicos funcionando, sendo majoritários, empresas estatais, um planejamento estatal. Essa discrepância entre esse legado e uma invasão de valores e sentimentos e forças capitalistas assim que existem, que tornavam a juventude chinesa assim, pelo menos a juventude da classe média, né, que era com quem eu convivi, muito rendida ao ideário capitalista, ao romance, assim, era uma juventude muito romântica, no sentido burguês da palavra, assim. Então, acreditava muito no desenvolvimento, acreditava muito no progresso econômico, com pouco questionamento sobre as relações sociais, pouco espaço para se posicionar em relação às mazelas, às novas questões sociais, e uma juventude muito encantada com o estrangeiro ao mesmo tempo, né? Na medida em que a China foi se incorporando a economia global, tendo novos produtos, o café, o Starbucks, o McDonald's, a Coca-Cola. Você vê assim, os carros, BMW, esses. Então, assim, é uma juventude muito encantada ainda. Isso foi em 2007, a primeira vez que eu fui, né? Depois eu também senti, também tive a mesma sensação. Mas eu imagino que agora as coisas estão começando a mudar um pouco mais devido ao crescimento de um certo nacionalismo, ou ufanismo, né? Sei lá, como, assim, um nacionalismo à la chinês com os atuais conflitos econômicos entre Estados Unidos e China, com a questão atual. Você poderia detalhar um pouquinho mais o que é que você está entendendo por nacionalismo à la China? A China, o nacionalismo sempre foi parte do ideário revolucionário chinês. A China, ela sofreu décadas de espoliação imperialista da Europa, do Japão, dos Estados Unidos e Rússia, através de tratados desiguais. Ela cedeu parte do seu território para outras nações. Cedeu, não, foi tomado, né, parte do seu território para essas nações imperialistas. E o Japão, tendo invadido a China, foi um marco na história chinesa, de modo em que a Revolução Chinesa, maoísta, de 1949, ela foi baseada na guerra contra o imperialismo e a invasão japonesa. E, na verdade, foi uma guerra que foi sucedida por uma guerra civil dentre os comunistas e o Partido Nacionalista Chinês, que os dois se diziam contra o imperialismo, mas o Partido Comunista, devido ao seu lastro social no campo, devido ao seu programa mais coeso contra o imperialismo e nacionalista, prevaleceu. Então, a China sempre teve um discurso nacionalista que foi bom, porque na verdade foi frutífero, na medida em que a China ela só pôde se desenvolver quando rompeu com as amarras do poder econômico imperialista. E a partir disso foi capaz de fazer reformas estruturais, a reforma agrária, adotou uma política interna e externa independente, desenvolveu uma indústria pesada que teve muitos problemas, muito centralizado, muito baseado no carvão, mas mesmo assim foi capaz de se desenvolver por esse nacionalismo. Agora, ultimamente, esse mesmo nacionalismo ele tem servido de instrumento para a legitimação do regime atual. E o nacionalismo sempre vem à tona, discursos mais nacionalistas, mais inflamados contra o Japão, contra os Estados Unidos, eles costumam vir mais à tona em épocas pré-congressuais ou quando existe algum evento que põe a legitimidade do Partido Comunista Chinês. Então, o nacionalismo ele não é só usado
como uma ferramenta legítima contra a exploração imperial, mas também é usado para perpetuação desse regime, o que tem vários problemas que a gente pode detalhar depois. Aí, você poderia falar um pouquinho sobre se existe também uma certa aspiração, você entendia, identificava entre, principalmente os jovens chineses, alguma aspiração também mais conquistadora de outros lugares do mundo, ou era uma questão mais de proteção do seu território e sem preocupação em fazer uma expansão à lá Império Romano? Assim, ideologicamente falando, a China sempre teve como pano de fundo do atual regime a volta ao país grande, né? Porque sempre faz parte do discurso e do ideário chinês oficial a, o sentimento de que a China foi roubado o papel da China como um grande país, uma grande potência, que ela era durante os impérios anteriores, durante o período imperial, né? E desde no final do período imperial, quando começou com o neocolonialismo, a China perdeu esse papel. Então, a, sempre fez parte do discurso oficial essa ambição pelo crescimento, assim. Agora, que tipo de crescimento é esse? Depende também não só da ideologia, da ideologia e do discurso oficial, mas depende também das relações econômicas. E isso é interessante ver que as relações econômicas, a gente tem que se perguntar o seguinte: por que a China se expande internacionalmente, né? Por que a China vai para fora? Por que a China cria a nova Rota da Seda? Quais são os interesses por trás disso? E os interesses por trás disso, eles têm base em interesses comerciais capitalistas estrito sensu, como exploração de recursos naturais, exploração de mão de obra barata, e, enfim, até financeira, né? O capital financeiro, capital comercial, por aí vai. Então a China é expansionista, num certo sentido. Assim. Não tem como não ser. Desde o seu ideário até as relações econômicas atuais. Assim. Mas nós vamos fazer uma breve interrupção e a gente vai voltar para o segundo bloco, exatamente em cima desse conceito expansionista que eu gostaria que você elaborasse um pouco mais com relação à China. Então, já a gente volta. No bloco 2.